A depressão também pode afetar crianças e adolescentes. No vídeo de hoje, vamos seguir com a nossa minissérie de 3 vídeos sobre problemas de saúde mental que podem afetar crianças e adolescentes. Aproveita a vinheta para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Olá, pessoal! Nós temos a tendência a associar a infância apenas a sentimentos positivos, a alegria, as brincadeiras, e talvez por isso seja tão difícil e raro falarmos sobre o quanto algumas crianças podem sofrer por um problema como a depressão. Foi somente na década de 70, a partir desta década, que a depressão foi compreendida como algo que poderia ocorrer nessa faixa etária, sendo reconhecida e legitimada como um diagnóstico possível na infância. Com o reconhecimento pela comunidade científica e com o desenvolvimento de instrumentos para avaliar a depressão em crianças, é que começamos a falar mais e estudar mais sobre isso. Os estudos indicam uma grande variabilidade na prevalência deste problema em crianças e adolescentes. Em média, os estudos apontam que entre 6 e 12% das crianças e adolescentes sofreriam depressão. Isso é o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, chama de transtorno depressivo maior. E é um diagnóstico que não traz diferenças específicas de sintomas por faixa etária. Os sintomas que caracterizam esse transtorno incluem humor deprimido e perda de interesse ou prazer. As pessoas apresentam humor deprimido na maior parte do dia, não têm mais interesse ou prazer em atividades que antes eram interessantes e prazerosas, elas perdem ou ganham peso, apresentam insônia ou hipersonia, então comem de mais ou de menos, dormem de mais ou de menos, podem apresentar agitação ou retardo psicomotor, ou seja, estão mais aceleradas ou com um ritmo reduzido. Elas podem sentir fadiga ou perda de energia, apresentam sentimentos de inutilidade ou culpa, não conseguem se concentrar ou tomar decisões e podem ter pensamentos de morte. Ainda que o DSM não nos aponte se esse problema pode se expressar de forma diferente em crianças e adolescentes, alguns pesquisadores têm trazido algumas notícias sobre isso. Na realidade, um dos desafios nesses casos é justamente a identificação do problema, pois de acordo com a faixa de desenvolvimento em que a criança ou adolescente se encontra, podem predominar sintomas diferentes daqueles que a gente associa ao estado depressivo que a gente conhece na vida adulta. Por exemplo, quando a gente pensa num adulto deprimido, geralmente a representação mental que nos chega é a desse adulto estar mais lentificado, por vezes até na cama, sem vontade de trabalhar e até mesmo de se envolver em suas atividades de preferência. Já uma criança pode ficar muito agitada, irritada, fugindo bastante desse estereótipo de deprimido. Claro que esse exemplo que estou dando não é a regra, mas é uma tentativa de explicar que os mesmos sintomas descritos podem aparecer de forma diferente em sujeitos diferentes, ainda mais considerando a faixa etária infantil e todas as habilidades que estão ainda a se desenvolver. Então, alguns autores têm apontado sintomas característicos para sexo e faixa etária nesta população. Os meninos, por exemplo, com idade entre 8 e 12 anos, podem apresentar dificuldade de resolver problemas, agressividade, podem ter dificuldade de se concentrar, podem ter ideação suicida, podem ter dificuldade de socializar e podem sentir solidão. Já as meninas podem apresentar mais anedonia, alteração no apetite, baixa autoestima, desesperança, o humor rebaixado e também dificuldades de sociabilizar, choro e vontade de chorar. Outros autores apontam como sintomas predominantes da depressão na infância o humor irritável, angústia, ansiedade, inquietação e agressividade, sentimentos de baixa autoestima, desamparo
e desapontamento consigo mesmo, desesperança, com a sensação de que as coisas não vão mudar, sentimento de inferioridade, inutilidade, solidão, queda do desempenho escolar, perda do interesse por coisas antes consideradas importantes e alteração do sono. Na adolescência, pode acontecer abuso de álcool e outras drogas. Vejam que outros transtornos de humor também podem ocorrer em crianças, como o transtorno bipolar, por exemplo, e que envolvem também a presença de sintomas semelhantes, especialmente a irritabilidade. Além da bipolaridade, no DSM-5 foi incluído o transtorno disruptivo da desregulação do humor, uma categoria diagnóstica que envolve irritabilidade persistente e episódios frequentes de descontrole extremo do comportamento. Esse problema inclui explosões de raiva com comportamento violento, seja verbal ou a partir de agressão física contra pessoas ou propriedades. E entre essas explosões, a criança apresenta humor irritável, zangado. Então, o diagnóstico de um transtorno depressivo na infância não é fácil e deve ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Até porque esse diagnóstico vai balizar o tratamento a ser feito, que precisa envolver psicologia e psiquiatria numa atuação conjunta, interdisciplinar. Quando a gente traz aqui no canal sobre critérios diagnósticos, como estamos fazendo neste Janeiro Branco, nossa ideia não é que o diagnóstico seja feito pela família, mas que os familiares e profissionais que atuem com crianças e adolescentes considerem a existência desse problema nessa faixa etária e possam realizar encaminhamentos para uma abordagem adequada envolvendo avaliação e tratamento. Então, procure um profissional qualificado na sua cidade ou região. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e te inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É com teu apoio que podemos manter a informação confiável sobre proteção de crianças e adolescentes circulando na internet e alcançando mais pessoas. Esperamos que você tenha gostado de mais esse vídeo do canal Proteja e lembre-se que cuidar da saúde mental é proteger as crianças e adolescentes.